Essa questão fala sobre um dispositivo conhecido como quadrado mágico, que existe há mais de 2000 anos. O quadrado mágico tem uma sequência de números, ele pode ter uma disposição 3x3, 4x4, vários formatos. Nós temos aqui nessa questão um quadrado mágico 3x3 com os números de 1 a 9. E a propriedade do quadrado mágico é a seguinte: se você somar os valores nas linhas, ou nas colunas, ou nas diagonais, você vai encontrar sempre o mesmo resultado. No quadrado mágico aqui dessa questão, ele vai dar sempre uma soma 15, né? Só que aí você vê que esse quadrado está desarrumado, ele não está mais dando 15. Foram feitas trocas de posições e você tem que destrocar isso, colocar os números de volta nas posições originais. Bom, o que você tem que saber sobre quadrado mágico, você não precisa memorizar a disposição dele. Você tem que saber que num quadrado mágico de 9 números, de 1 a 9, você sempre vai ter o número 5 no meio, né? A média dos números, o número central, ele sempre vai estar na posição central. Outra coisa que você tem que memorizar é que o número 1, ele tem que estar numa dessas posições aqui. Ele não pode estar num canto, nenhuma dessas quinas aqui. Eu vou mostrar por que o número 1 não pode estar num canto desse. Vamos colocar o número 1 num canto aqui qualquer, tá? É claro que o que eu faço para esse aqui vale para os outros 3 cantos. Se eu colocar o número 1 aqui, ó, eu já usei o 5 e já usei o 1. Eu vou ser obrigado a usar o 9 aqui, porque a soma tem que dar 15. A soma é sempre igual à soma dos números dividido por 3. Então, se a soma dá, no caso aqui, vai dar 45, então cada linha tem que dar 15, cada coluna tem que dar 15. É como o quadrado da questão, só que ele está desarrumado. Então, você é obrigado a colocar o número 9 aqui. Muito bem. Agora, olha só para essa linha onde está o 9 e essa coluna aqui onde está o 9. A soma tem que sempre dar 15. Então, se eu já tenho aqui um 9, a soma desses dois tem que dar 6. E a soma desses dois aqui também tem que dar 6. E você não pode repetir, é claro. Você tem que escolher entre os números que sobraram, 2 números cuja soma é 6. Quem são os 2 números aqui cuja soma é 6? Esses aqui eu não posso usar, 7, 8, 9. 6 também eu não posso usar porque você não tem o 0, não pode ser mais 0. A única opção para você formar uma soma 6 é ter o 4 e o 2. Então você pode botar o 2 e o 4 aqui, tudo bem, ou o contrário. Vamos botar aqui nessa linha, 2 e o 4. O problema é que se você gastar o 2 e o 4, quem é que você vai usar aqui nessa coluna? Porque você tem que ter uma soma 6 aqui também. Não vai dar certo. Não tem mais números cuja soma é 6. Você já gastou você já gastou o 2 e o 4. O 3 está sobrando aqui ainda. Tá? Então sobrou aqui o 3 e o 6. Não tem como você ter uma soma 6 aqui. Então, se você colocar o número 1 num canto, você vai ficar num beco sem saída. Não tem como você conseguir, tá? Então, o número 1 não pode estar nos cantos. Então, ele tem que estar nesses quadrados centrais aqui de cada dessas bordas. Vamos então formar um quadrado mágico com as seguintes restrições. O 5, que é o elemento central, tem que estar no meio. O 1 tem que estar numa dessas 4 posições. Vamos colocar aqui por comodidade, porque a mesma coisa vale para as outras posições. Você teria outros quadrados mágicos, só que girados de 90 graus, de 180 graus em relação a esse. Então vamos colocar aqui o 5 eu já usei, o 1 eu coloquei aqui e vamos colocar o 9 aqui, tá? Agora lembrando, o 9 está numa linha cuja soma tem que dar 15. Então você tem que escolher 2 números cuja soma seja 6. A única forma de você conseguir uma soma 6 usando os números que sobraram é você pegando o 2 e o 4. Aí você pode colocar o 2 aqui, o 4 ali ou vice-versa. A única diferença entre escolher 2 aqui e 4 aqui ou escolher o contrário é que você vai encontrar um quadrado rebatido. Mas é um quadrado similar àquele. Então eu coloquei ali o 2 e o 4 como vizinhos do 9. Com isso, a gente já determinou automaticamente quem são as outras posições. Porque olha só, 4 mais 5
a soma tem que dar 15, quem é que tem que estar aqui? O 6, é o único jeito da soma dar 15. Da mesma forma, 2 mais 5 é 7, a única opção de você ter uma soma 15 é você usar ali o 8. Da mesma forma, se você tem aqui 2 mais 6, qual é o número que tem que colocar aqui para a soma dar 15? Tem que ser o 7. E aqui o número que sobrou, o 3, né? 7 mais 5, 12, com 3 você forma 15. Então, nós vamos... Esse aqui é um dos quadrados mágicos possíveis. Você poderia ter ele rebatido, nesse sentido, ou você podia ter ele girado. Então, ao todo, seriam 8 opções de quadrados mágicos. Então, aqui nós colocamos o quadrado que foi dado pelo problema, com essa disposição de números, 147, 258, 369. Vamos tentar fazer a troca de números de tal forma que esse quadrado se transforme nesse. Esse aqui é o quadrado que a gente desenhou, mas lembre-se que existem 8 quadrados possíveis, né? Isso aqui pode estar girado de 90 graus ou isso aqui pode estar rebatido. Então, essa será uma das soluções possíveis. Lembre disso, uma das soluções. Olha, então o que eu tenho que fazer com esse quadrado para esse quadrado virar esse aqui? Vamos começar aqui pelo 5. O 5 obrigatoriamente tem que estar nessa posição. O 5 é o termo central, ele tem que estar na posição central. Vamos obrigar o número 1 a aparecer aqui. Aqui. Esse é o lugar do 1. Mas a gente olha aqui que o 1 está lá no outro canto. O 1 tem que vir para cá. Para o 1 vir para cá, eu vou ter que fazer uma troca entre esses dois caras aqui, ó. Eu vou trocar o 1 de lugar com o 6. Então, o 1 vem para cá e o 6 vem para cá. Essa aqui é a operação que o problema chamou de troca. Vamos anotar isso aqui. Eu troquei de lugar o 1 com o 6. A mesma coisa a gente faz para os outros números. Vamos começar com os números ímpares, tá? 1, 3, 9, 7, para ficar desse jeito. O oposto a 1 tem que ser um 9. Eu quero que o 9 fique aqui. Agora, só que o 9 está lá no outro canto. Então, o 9 para vir para cá, ele tem que trocar de lugar com 4. Então, vamos fazer isso. Troco esses dois de posição. O 9 vem para cá e o 4 vem para cá. Próximo número, o 3. O 3 tem que aparecer aqui. Mas o 3 está nesse cantinho aqui. O 3 para vir para o lugar dele, que é esse, eu tenho que trocar de posição ele com 2. Então, o 3 vem para cá e o 2 vem para cá. Então vamos anotar aqui os números que a gente já trocou, né? Já fizemos o 1 com 6, já trocamos o 9 de lugar com 4, agora vamos trocar o 2 de lugar com 3. Bom, agora é a vez do 7. O 7, o lugar dele é nesse cantinho aqui. Mas o 7 está em outro lugar, está lá nesse canto. Então eu vou trocar o 7 de lugar com 8. O 7 vem para cá e o 8 vai para lá. Então agora o número 5 e os ímpares todos estão nos lugares deles. Deixa eu ver aqui a soma, ó. 5 mais 2 mais 8 dá 15, ótimo. Isso aqui também está dando 15, maravilha. Agora aqui eu tenho 2 mais 1 mais 4. Claro que não está dando, porque não está do jeito que eu quero. Olha só isso aqui. O 1 tem como vizinhos o 8 e 6. Eu tenho que colocar o 8 e 6 aqui do lado. Então, como é que eu poderia fazer isso? Os 6 e 8 estão lá do outro lado. Eu poderia fazer isso aqui de várias formas. Eu poderia jogar o 6 e 8 para cá, assim, desse jeito. Mas eu vou fazer assim que é mais fácil. Eu vou jogar o 8 para cá e o 2 para lá. Que isso vai fazer, inclusive, com que o 8 venha aparecer no lugar dele e o 2 também venha aparecer no lugar correto dele. Então, eu vou fazer a troca do 8 com 2. Faltou colocar um aqui que eu não tinha colocado, é o 7 com 8. Já tinha feito e não anotei. Então agora vamos trocar o 2 de lugar com 8. Se eu trocar o 2 de lugar com 8, aqui vai ser 8 e aqui vai ser 2. Pronto, troquei esses dois. Já fiz 5 trocas até agora. E agora só falta fazer o 6 aparecer aqui, mas o 6 está lá do outro lado. Eu vou trocar então o 6 de lugar com 4. Troco o 6 de lugar com 4, então 4 vem para cá, 6 vem para cá,
E assim eu faço com que o nosso quadrado rearrumado fique igualzinho a um desses aqui. Então consegui pegar o quadrado do problema, reorganizar através de trocas. Eu fiz um total de 6 trocas para fazer ele virar um quadrado mágico. Então eu encontrei uma solução aqui com 6 trocas. Preste atenção numa coisa, o problema pediu para você determinar o número mínimo de trocas. Ele pediu isso? Não, ele não pediu para você dizer o número mínimo de trocas. Ele pediu para você marcar qual das opções contém o número mínimo de trocas. Olha aqui as opções que o problema dá. Ele quer saber qual dessas opções contém um número mínimo de trocas. Olha só, 7 pode ser o número mínimo de trocas? Claro que não, que a gente conseguiu fazer isso com 6 trocas. Se dá para fazer com 6 trocas, então 7 não pode ser o mínimo. Eu estou usando mais do que o número que eu já encontrei. Então 7 não pode ser o mínimo, nem 8, nem 9, nenhum desses aqui. Se eu sei que é possível fazer com 6 trocas, então todos esses números aqui não tem como ser o mínimo. Então essas opções aqui não servem. Eu só tenho 2 opções ainda possíveis. Veja bem, esse número de trocas é o mínimo? Não sei. Isso aqui é uma solução, mas ela não é, eu não tenho como afirmar que ela é uma solução ótima, ou seja, com o menor número possível de trocas. E eu nem tenho que perder tempo pensando nisso na hora da prova, porque a questão não perguntou o número mínimo, perguntou qual é o conjunto que contém o número mínimo. Então, se eu matar esse conjunto aqui, eu resolvo o problema. Olha só, tem como você resolver esse problema com apenas uma troca, com 2 ou com 3? Não tem, é impossível. Por quê? Porque para arrumar um quadrado mágico, eu tenho que colocar os números ímpares nessas 4 posições. E acontece que todos os números ímpares estão em outras posições. Então não dá para fazer essa troca com menos de 4 mudanças. Eu tenho que fazer no mínimo 4. Com 3 é impossível. Então eu sei que não dá para fazer com 3 trocas. Eu vou poder fazer isso com 4, com 5 ou com 6 trocas. Eu sei que de 3 para baixo não tem como. Eu sei que 6 é uma solução. Eu sei se essa solução é a solução ótima? Não. Se não for 6, vai ser 5, ou então 4. Então eu posso afirmar com certeza que o número mínimo de trocas ou vai ser a solução que eu encontrei, ou essas duas aqui que ainda estão no páreo, ainda são candidatas. De qualquer forma, a única opção que atende ao problema é essa aqui. O número mínimo de trocas está nesse conjunto. Se não for o 6, é um desses dois aqui. Por sinal, eu já verifiquei, é o 6 mesmo, tá? Mas eu não provei isso, eu verifiquei. Só que para verificar perde tempo. Para matar a questão não precisa perder esse tempo. É só você saber que esse é o único conjunto possível. Opção certa, letra B.